Yasas Filimut Kanete. Nesse vídeo eu vou tentar guiar vocês na elaboração do vocabulário básico, digamos assim, para o início da criação de uma conlang. Mas antes disso a gente precisa ter em mente que as sociedades humanas, né, elas são extremamente diversas culturalmente, tanto considerando elementos internos de cada cultura, quanto uma cultura em relação à outra, né? Ainda mais se a gente inclui também diferenças que as culturas têm ao longo do tempo, né? Mas existem, claro, diversos elementos comuns a todas as culturas humanas pelo simples fato de a gente ser da mesma espécie. Isso inclui conceitos básicos de coisas que existem no mundo e que são relevantes para nós humanos. E se você se interessa por línguas e linguística, já deve ter se deparado com listas de conceitos fundamentais por aí. A mais popular dessas listas é de longe a lista Swadesh, que foi criada, né, originalmente pelo linguista Maurice Swadesh como uma tentativa de criar uma lista de conceitos universais que poderia ser usado para estudos de linguística comparativa histórica, assim permitindo que a gente pudesse determinar a proximidade de duas línguas pela comparação de semelhanças e diferenças entre cada um desses conceitos dentro das diferentes línguas, né, como eles eram parecidos entre si. Pois bem, existem diversas versões da lista Swadesh. A original, criada pelo Maurice Swadesh, tinha 215 itens, mas depois ele foi podando e no final ficou com só 100 itens. Se a gente for observar a lista original de 215, a gente vai encontrar vários termos que claramente não são universais em línguas humanas, como, por exemplo, conceitos de esposo, esposa, os números de 1 a 5. E mesmo a lista final de 100 ainda tem itens problemáticos. Diferencia, por exemplo, conceitos demonstrativos como este e aquele, uma diferença que não ocorre em todas as línguas do mundo também, né? Ou, por exemplo, inclui tanto o conceito de morrer quanto de matar como diferentes entradas, sendo que em muitas línguas esses dois conceitos são só conjugações diferentes do mesmo verbo, né? Usando diferentes vozes, digamos, do mesmo verbo. Enfim, existem outras listas além da Swadesh que são mais recentes e que têm objetivos parecidos. Uma delas é a lista Leipzig-Jakarta, que também tem 100 itens. É fácil encontrar essas listas online, como na Wikipedia, por exemplo, mas eu vou deixar os links para elas na descrição aqui. Bem, eu estou fazendo esse vídeo baseado num comentário que recebi recentemente aqui no canal perguntando quais são as primeiras palavras que se deve criar numa conlang. Eu já tenho um vídeo aqui no canal com sugestões de como desenvolver o vocabulário de uma conlang, onde se inspirar, os tipos de termos básicos para criar no início, mas aqui eu decidi fazer uma lista mais exata, digamos assim, do que, a meu ver, seriam termos básicos que a gente vai encontrar em praticamente qualquer língua humana, desde uma língua usada por caçadores-coletores até uma língua numa sociedade altamente tecnológica. Então eu fiz uma lista de 250 conceitos, alguns deles são bem amplos, mas aí é o seu trabalho decidir se na sua conlang se vai usar apenas uma palavra para abordar isso tudo ou se esse conceito vai ser mais restrito, então a gente vai ter várias palavras diferentes que vão abordar esse conceito mais amplo. E é claro que, obviamente, né, nenhuma língua vai ter só 250 conceitos, só 250 palavras. Eles são só uma base para que você comece e depois você vai desenvolver melhor conforme a estrutura da sua conlang, a cultura em que ela se encontra, né? Mas enfim, vamos à lista. Eu tentei dividir a lista mais ou menos em categorias, mas claramente existem alguns conceitos que cobrem mais de uma categoria, né? A primeira categoria se refere a conceitos relacionados a pessoas propriamente ditas, conceitos que se referem a seres humanos. São pouquinhos conceitos, apesar de a gente ter muitos termos para isso em todas as línguas do mundo, existem poucos conceitos assim que eu considero realmente básicos e que é quase certo que a gente vai encontrar em praticamente qualquer língua. Então, esses termos são um termo para pessoa ou ser humano, ou seja, o termo que vai descrever a espécie humana dentro da sua língua. É claro que, né, eu estou considerando que a sua conlang seja falada por humanos, né? Se ela for falada por uma outra espécie fictícia, por exemplo, essa lista pode não fazer sentido nenhum, né? Então, além do termo para humano ou pessoa, o termo para mulher, que frequentemente também vai ser o mesmo termo usado para se referir a uma fêmea de outros animais. Então, conceito para mulher e fêmea. Mas é claro que você vai poder separar esses dois termos se for adequado para a sua cultura. Eu não vou ficar repetindo isso sempre, mas a ideia é sempre essa. Os conceitos aqui muitas vezes vão ser apresentados como mais de uma palavra e você define se na sua conlang eles são tratados como uma coisa só, uma palavra só que vai abordar isso tudo ou separadamente, né? Enfim, continuando, então se a gente tem o termo para mulher ou fêmea, a gente também vai ter um para homem ou macho. Também vai ter um termo para criança, que frequentemente também é o mesmo termo usado para filho ou filha. Um termo para mãe, um termo para pai e outro termo para irmão ou irmã. E esses são os termos básicos de parentesco. Também é frequente que exista uma palavra para corpo, se referindo ao corpo mesmo, e que muitas vezes também pode significar pessoa, indivíduo, ou muitas vezes também um cadáver, né, uma pessoa morta. E também geralmente existe um termo para povo, comunidade, o coletivo, digamos, de todos os seres humanos que vivem no seu grupo, né? Aí em seguida a gente tem a categoria que se refere à anatomia e fisiologia humana,
Então vai incluir termos que se referem a partes do corpo humano e atividades fisiológicas e também alguns comportamentos relacionados a certas partes do corpo. Então vamos começar em cima com a cabeça. A palavra cabeça é frequentemente também usada para se referir a outros conceitos como chefe, líder, ou para se referir ao topo de uma coisa, como o topo de uma montanha, digamos, o topo de uma árvore, o topo de uma torre, ou mesmo a parte central importante, tipo o principal, né? Depois a gente tem a palavra para boca, focinho, o bico, a abertura pela qual se come, né? E aí temos verbos associados à boca, como comer, engolir, alimentar, beber, chupar, mamar, amamentar, chorar, gritar, gemer. Uma palavra também para dente, né? E pelo menos uma palavra para uma atividade que se realiza com dentes, como morder, mastigar. Em algumas línguas, outros conceitos, como o conceito de coçar, no sentido de ter comichão, ou de beliscar, também pode ser abordado pelo mesmo verbo que morder. Depois a gente tem a língua e um verbo relacionado, como lamber. Nariz, que muitas vezes também se refere a conceitos como antes, frente, né, uma coisa que seja na frente do rosto, na frente do nariz. Mas esses conceitos também podem estar relacionados a outras partes do rosto, especialmente a testa, os olhos ou o queixo. Isso então você decide como na sua língua, se as palavras para frente e antes vão estar relacionadas a uma parte do rosto e qual parte vai ser, né? Pode ser o nariz, olhos, queixo ou testa, são os mais comuns, né? E claro, com o nariz a gente também tem o verbo cheirar, né? Depois tem o conceito de olho, então, que muitas vezes também está relacionado ao conceito de rosto. E um verbo, então, relacionado ao que se faz com os olhos, né? Que pode se referir a ver, olhar, mostrar. Novamente, então, você decide se vai ser só um verbo, se vão ser vários. A orelha e um verbo como ouvir e escutar. Em muitas línguas também, esse verbo que se usa para escutar é também usado para significar obedecer. Pelo, cabelo, então pode ter uma palavra só para todo tipo de pelo, uma palavra separada por pelo da cabeça, né? Queixo, mandíbula, barba, pescoço, garganta, miolo, encéfalo, cérebro, o peito, que muitas vezes também se refere aos seios numa mulher, numa fêmea, né? O leite, que vai ser produzido pelos seios, né, quando uma mulher está amamentando. E muitas vezes a palavra para leite também vai ser usada para outros líquidos brancos, né, como o látex de uma planta ou para o sêmen, por exemplo. Apesar de que a palavra para sêmen também muitas vezes deriva de outras palavras que significam semente em muitas línguas. É o caso da própria palavra sêmen em português, né? Esperma também vem da palavra em grego para semente, né? Outro termo para coração, pulmão. Assim, muitos órgãos internos, o conhecimento, a definição, diferenciação entre eles vai depender muito do nível de conhecimento de anatomia interna que a cultura da sua conlang tem, né? Em culturas mais simples e mais antigas, é bem comum que existam termos bem genéricos que se refiram a mais de um órgão interno. Então, por exemplo, é comum que coração e pulmão usem a mesma palavra, ou às vezes coração e peito, pulmão e peito, ou até mesmo coração e estômago podem ser referidos com a mesma palavra. Então, verbos relacionados a isso, como espirrar ou respirar, né? Colocar para dentro e para fora. Tossir, soluçar, que geralmente é esse tipo de respiração mais irregular, né? Rir também, que é outro tipo, digamos, de respiração irregular ou fora do comum de respirar. Aí uma palavra para barriga, que muitas vezes vai estar relacionada também a conceitos como estômago, ventre, abdômen, útero. Uma palavra para dorso, costas, ombros. Esse termo muitas vezes também é extrapolado para conceitos como atrás ou depois, né? Um conceito para lado ou costelas. Pele, que muitas vezes é usado também para se referir a qualquer camada externa de outras coisas, como a casca de uma árvore, casca de um ovo, né? Outros órgãos internos, como fígado, baço, pâncreas, muitas vezes também podem ser referidos com um único termo para todos eles. É comum também existir um verbo específico para o umbigo, um termo para tripas, intestinos, um termo para ferida, ferimento, e aí vários termos mais relacionados aos membros, né, braços e pernas, como coxa, quadril, dedo, joelho, cotovelo, mão e braço, e verbos associados ao que se faz com as mãos, né, como puxar, arrastar, rasgar, pôr, deixar, soltar, segurar, que muitas vezes é extrapolado para outras coisas como tocar, parar, prender uma coisa ou sentir uma coisa mesmo. Osso, pé, perna e também verbos associados a isso, como pular, saltar, correr, ir, andar, vir, chegar. Um termo para unha, que muitas vezes também vai ser usado para outros tipos de unhas de outros animais, né, como cascos e garras. E um verbo relacionado a coisas que se faz com as unhas, né, como arranhar, raspar, coçar. Aqui então coçar no sentido de realmente o ato de passar as unhas, né? Diferente do outro coçar que eu falei, geralmente relacionado a morder, no sentido de sentir coceira, comichão, né? Uma palavra para nádega, bunda, outra para o ânus, para fezes, defecar, peidar também. Uma palavra para o pênis, uma para vulva, uma palavra para bolha, muitas vezes usada também para bexiga, como uma estrutura cheia de líquido, né?
E aí os vários líquidos produzidos pelo corpo, como saliva, suor, urina, em muitas línguas eles são referidos pela palavra para água simplesmente. Mas geralmente existem verbos específicos para eliminação desses líquidos, como um verbo para cuspir e um verbo para urinar especificamente. E também, claro, para o sangue e para sangrar, geralmente existe um termo separado, apesar de que existem línguas em que também se usa o termo para água para isso. Também um verbo para dormir e um verbo para rosnar, roncar, que esses são mais que se pode produzir pela respiração, né? Seja dormindo ou como uma forma de ameaça para alguns animais, muitas vezes se usa o mesmo termo. E com isso a gente termina a segunda categoria, então, que é uma das maiores que a gente tem aqui. A terceira categoria, então, são palavras relacionadas a animais, produtos derivados de animais e atividades, comportamentos dos animais, né? É uma categoria com só 20 itens. Um termo genérico para ave e um genérico para peixe existem em praticamente qualquer cultura humana do mundo. E aí a gente vai ter um termo para asa, nadadeira, podem ser o mesmo termo ou termos separados. E alguns verbos como voar, nadar, flutuar, banhar. E assim como com asa e nadadeira, a gente pode ter um termo ou dois, a mesma coisa pode acontecer com pena e escama, que é o que aves e peixes possuem, né? Em algumas línguas pode-se usar o mesmo termo para penas e para escamas. Também um termo para um ovo, que muitas vezes também é usado para se referir a outras estruturas como os testículos, carne, cauda, chifre, gordura, cera, qualquer substância gordurosa que seja produzida pelo corpo de um animal, né? Vai ter geralmente pelo menos um termo genérico para se referir a um mamífero carnívoro, como um cão, um gato ou um predador em geral. Outro para um mamífero herbívoro que seja usado como alimento, algo como gado, ou presa, ou caça. E aí lembrando de novo que você vai adaptar isso à cultura da sua conlang, né? É claro que vai haver muitos mais termos básicos para animais, mas isso vai depender da fauna local. Continuando, existe também frequentemente um termo para um animal alongado e sem membros, como cobra, verme. E para alguns tipos de insetos que são bem comuns, que se encontram muito frequentemente em praticamente qualquer lugar, como por exemplo um termo para formiga e cupim, um para abelha, muitas vezes também extrapolado para se referir a mel ou outro produto produzido por abelhas, um termo para piolho, pulga, para um inseto que seja parasita dos humanos, outro para coisas como mosca, borboleta, mosquito, um termo meio genérico para um inseto pequeno que voa. Um termo também para concha, que muitas vezes é extrapolado para tipo os animais com concha como molusco, mexilhão, e frequentemente esse termo também pode ser adaptado para se referir a uma colher em culturas que usem colheres, né? E também é comum encontrar um termo genérico para animais nocivos, como algo como praga, rato, infestação, animais pequenos geralmente que são um incômodo ou por infestarem alimentos ou por picarem, por serem um incômodo para os humanos, né? Aí agora a gente chega à próxima categoria que se refere a conceitos relacionados a plantas. Eles são então árvore, madeira, flor, folha, fruto, galho, raiz, semente, planta, erva, grama, grão, caroço, cereal, cola, resina, seiva, feijão ou uma leguminosa similar, né? Esse termo também é frequentemente usado para se referir ao rim, por causa do formato do rim, né, que lembra um feijão. Conceitos para os gostos que a gente sente comendo alimentos, né, como amargo, azedo, doce, salgado, podre, brotar, crescer, plantar, semear, colher, arrancar, maduro, cozido, pronto. É muito comum que as línguas usem o mesmo termo usado para uma fruta madura para se referir a um alimento cozido, que está pronto para o consumo, né? E aí o contrário também é um termo para verde, maturo, e também um termo geral para vivo, viver. As próximas duas categorias são um pouco mais confusas, digamos. A primeira ela inclui conceitos de coisas e fenômenos da natureza que não são seres vivos. Mas ela também inclui verbos e tal que se referem a conceitos mais simples e naturais feitos por humanos e outros animais, digamos. É uma categoria bem heterogênea. Enfim, ela inclui os seguintes itens, então: céu, estrela, lua, noite, escuridão, sombra, sol, dia, luz, branco claro, preto escuro, vermelho, apesar de que muitas línguas não têm uma palavra específica para vermelho, né? Isso então você decide. Frio, quente, calor, fogo, fogueira, fogão, queimar, montanha, pedra, terra, solo, areia, pó, cinzas, água, rio, lago, chuva, chover, nuvem, fumaça, trovão, barulho, som, buraco, toca, caverna, cavar, furar, aqui no sentido mais de abrir um buraco arrancando conteúdo de algo, furar, cavar, enfiar, aqui mais no sentido de abrir um buraco atravessando algo com outro objeto. Caminho, estrada, interior, dentro, exterior, fora, em cima, embaixo, margem, borda, beira, penhasco, espaço, lugar, área, cômodo, parte, pedaço, fatia, metade, marca, mancha, ponto, tinta, tempo, estação, ano, idade, algum termo que se refira à passagem do tempo, né?
morrer, matar, sentar, estar sentado, deitar, jazer, levantar, estar em pé, saber, conhecer, pensar, lembrar, acreditar, ser, ter, existir. E aí o contrário também, que seria faltar, não haver, que é de onde muitas vezes evoluem verbos como querer, precisar. Subir, montar, que muitas vezes também é usado para se referir ao ato de copular. Passar, cruzar, pôr, através. E a próxima categoria é outra bem heterogênea. Ela inclui mais verbos, especialmente de comportamentos mais específicos de humanos e conceitos para coisas artificiais criadas por humanos. Então, os itens são mover, mudar, trocar, ficar, morar, esperar, falar, dizer, chamar, mandar, enviar, ordenar, nome, casa, família, cama, telhado, coberta, cobertura, tampa, qualquer coisa que cubra a outra, né? Roupa, pano, tecido, agulha, linha, fio, filamento. Em muitas línguas, esse conceito também é usado para se referir a coisas como veia, nervo, escada, muro, cerca, parede, pente, chapéu, corda, filo, barbante, amarrar, tecer, entrelaçar, nó, pegar, capturar, caçar, pescar, aprender, lança, flecha, um objeto longo para furar, jogar, arremessar, pote, jarro, tigela, barco, um recipiente onde se põe coisas, né? Pau, bastão, cajado, um objeto longo e rígido, bater, saco, bolsa, cesto, um objeto para carregar coisas, carregar, levar, faca, lâmina, um objeto para cortar e um verbo para cortar, partir, dividir, cozinhar, assar, desenho, figura, imagem, carro, cavalo, transporte, um animal ou veículo de transporte, né? Gancho, anzol, curva, arco, um objeto curvado, curvar, dobrar, cair, derrubar, enganar, dar, receber, ensinar, esconder ou guardar, esmagar, apertar, beliscar, fazer, tornar, quebrar, servir, usar, ajudar, salvar, proteger, procurar, tentar, encontrar, juntar-se, sacudir, balançar, tremer, escolher, separar, brigar, lutar, atacar, virar, girar, rodar, rolar, esfregar. E aí só faltam mais duas categorias em menos de 50 itens. A próxima categoria, então, se refere mais a adjetivos para descrever coisas ou pessoas. Então, os itens são bom, certo, ruim, errado, perigoso, irritado, raiva, doer, doente, novo, jovem, velho, limpo, comprido, curto. Às vezes eu coloquei dois termos opostos juntos aqui, porque em muitas línguas eles podem ser formados da mesma raiz, como dizer incomprido para dizer curto, né? Então eu juntei aquelas que me parecem mais frequentemente ter uma origem comum, mas novamente você decide para sua conlang como vai ser. Continuando, grande, pequeno, grosso, largo, estreito, fino, alto, fundo, raso, baixo, plano, pesado, leve, redondo, reto, torto, rápido, lento, duro, mole, macio, cheio, vazio, aberto, fechado, forte, fraco, junto, perto, longe, separado, alegre, alegria, triste, tristeza, nojo, medo, temer, assustar, amar, gostar, agradável, amigo. E os 10 últimos itens incluem termos como pronomes e numerais. Outro diferente, mesmo, igual, eu, tu, esse, aquele, o que, qual, quem, todo, um, algum, dois, par e muito. Bem, essa é a minha sugestão de 250 conceitos para você criar para sua conlang. É claro que você não vai criar apenas 250 palavras a partir desses conceitos, né? Eu acredito que nenhuma língua do mundo vai usar todos esses termos dessa forma tão ampla como eu apresentei aqui, né? Algumas vão ser bem amplas em alguns pontos e bem restritas em outros. Por exemplo, elas podem ter uma só palavra que vai significar água, rio, lago ou até mesmo chuva, mas por outro lado, talvez façam diferenças muito mais sutis do que a gente faz em português, né? De novo, isso vai depender de você, de como você quer fazer para a sua cultura, o que vai ser mais adequado para ela. Porque lembre-se de que você sempre vai ter que considerar a cultura da sua conlang ao criar os conceitos para ela. Por exemplo, não vai fazer sentido nenhum você ter uma palavra para computador se a sua cultura é formada de caçadores-coletores, né? Nem uma palavra para jaguatirica se a sua cultura vive na Austrália. Igualmente, termos para como a sociedade se estrutura hierarquicamente, se tem líderes, reis, conselheiros, patriarcas, matriarcas, qualquer coisa do tipo, ou mesmo a estrutura familiar, quais são os termos que se usa para os diferentes tipos de parentesco, né? Isso tudo vai depender da sua cultura. Eu vou deixar um link na descrição onde você pode acessar uma planilha com essa lista completa que eu mostrei aqui. Agora me conta aí o que você achou da lista. Acha que a sua Conlang já tem a maioria desses conceitos criados? Se não, tá na hora de criar, né? Não se esquece também de conferir outros vídeos aqui do canal, né? Se você está interessado em criar Conlangs, não fica assistindo só os meus vídeos onde diz Conlang no título. Todos os meus vídeos de linguística aqui são úteis para quem está criando uma língua, né? Eu tenho inclusive uma playlist aqui onde eu tento juntar todos os vídeos que são úteis para quem está criando uma Conlang, né? Então vai ter os vídeos realmente com Conlang no título, digamos, mas também os vídeos de linguística que eu acho que são importantes para você pensar em como criar sua Conlang, como você vai
estruturar conceitos gramaticais, fonológicos e tudo mais. E se você gosta do conteúdo desse canal, considere se tornar um apoiador. Você pode fazer isso se tornando um membro aqui no YouTube mesmo e ter vários benefícios se tornando membro, mas também pode se tornar um apoiador pelo Apoia-se, onde também tem benefícios, ou mesmo fazendo um Pix do valor que quiser, mesmo que seja só R$ 1 já ajuda muito, né? E se você não tem como apoiar financeiramente, ainda pode apoiar de graça com engajamento aqui, né? Deixe sua curtida, se inscreva, ative as notificações para saber quando vem vídeo novo, comenta aí embaixo e compartilhe esse vídeo com todos os congolangueiros que você conhece. E é isso, até mais e obrigado.